Você já parou para pensar quais as situações inusitadas que algum escritor já passou? Ou então uma mania muito extravagante para poder escrever? Pois é, esse é o tema do vídeo dessa semana. E aqui a gente tem desde uma escritora que gosta de escrever tomando banho, dentro da banheira, como um escritor que foi obrigado a autografar todos da fila mesmo depois do horário do fechamento da livraria, com uma arma apontada na sua cabeça. Como sempre, antes de começar, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Isso é muito importante para quem produz conteúdo aqui na internet, isso ajuda muito o canal. E se você gostar do conteúdo, por favor, dê seu like. Se você não gostar, também dê o seu dislike. Comente se você conhecer alguma outra extravagância de algum outro escritor. E se você achar muito legal o vídeo, por favor, compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer. Nós vamos falar apenas de 5 escritores aqui, para o vídeo não ficar muito grande. E o primeiro a ser falado será o Pablo Neruda, esse poeta maravilhoso. E se você tem dúvidas ainda sobre o talento do Pablo Neruda, e você tem aquele crush ou então aquele arroba que por conta da quarentena você não vê ele há muito tempo, ou não a vê por muito tempo, manda esse poeminha aqui para ela. Olha só que sensacional. Ainda que chova, ainda que doa, ainda que a distância corroa as horas do dia, e caia a noite sem estrelas, o mundo brilha um pouquinho mais a cada vez que você sorri. Pablo Neruda. Cara, Pablo Neruda é um mágico das palavras. E se você tá querendo conquistar aquela pessoa, procura lá qualquer poeminha dele que você vai conseguir alcançar o coração dela. Mas voltando às curiosidades, vocês sabiam que o Pablo Neruda só escrevia com tinta verde? Exatamente, ele não escrevia nada com tinta azul, nem vermelha e nem preta. Ele era um grande esperançoso. E ele falava que a cor verde é que trazia esperança para ele. Vale ressaltar que o Pablo Neruda viveu durante aquele período da ditadura do Pinochet, no Chile. Ele é um poeta chileno. Então, por isso, ele criou esse hábito de somente escrever em verde. E tem um fato curioso que tem um poema que ele parou de escrever porque a tinta acabou, e algumas semanas depois, quando chegou mais tinta verde, ele já não tinha mais a inspiração para esse poema. E acabou não completando. Eu procurei na internet aqui para poder mostrar para vocês, mas eu achei vários poemas bem diferentes um do outro, a galera falando que era esse, não, que era aquele outro, que era esse que ele deixou de escrever por conta da tinta. Como eu não tenho uma fonte confiável, infelizmente eu não vou trazer esse poema para vocês. Mas essa história é verdadeira porque ele botou na sua autobiografia, mas ele não falou que poema era. O próximo autor que eu vou falar é o Paulo Coelho, brasileiro. O Paulo Coelho é um autor cheio de polêmicas, tanto lá fora como aqui no Brasil. Mas vocês sabem por que o Paulo Coelho há anos não faz mais nenhum lançamento de um livro seu e não dá uma noite de autógrafos? Uma certa vez na Croácia, na cidade de, não sei se eu vou pronunciar certo, Zagreb, sei lá, na Croácia. Ele estava fazendo a noite de autógrafos e a livraria falou que ia fechar e só as pessoas que estavam dentro iriam poder ter o livro autografado. Um cara surtou, saiu da fila, entrou na livraria e apontou uma arma para o Paulo Coelho e para os funcionários da livraria e falou que o Paulo Coelho só iria se levantar após ele terminar de assinar todos os livros. Claro que quem estava na fila, o próprio Paulo Coelho e os funcionários dessa livraria ficaram tranquilos e o Paulo Coelho falou que não precisava chamar a polícia, que ele iria autografar a todos. Mas ele fez todos os autógrafos com um cara armado ao seu lado. Cara, velho, eu desmaiaria. Eu não aguentaria a pressão, vou falar a verdade para vocês. Eu acho que eu surtaria se entrasse um cara no lançamento de um livro meu e falasse que se eu não autografasse todo mundo ia morrer. Não quero esse sucesso para mim. Eu tô feliz com o meu público atual e que cresça um pouquinho, mas que os loucos fiquem de fora. O próximo autor que eu vou falar aqui para vocês é o Stephen King, o grande mestre do terror, e quem já tá acompanhando o canal sabe que eu tenho uma admiração muito grande por esse cara. O Stephen King ele é super metódico, ele tem uns horários que ele cumpre de segunda a segunda, independente se é final de semana ou algum feriado. O Stephen King toda manhã ele anda de 3 a 5 quilômetros por dia e durante essas caminhadas ele já revelou que boa parte dos seus livros ele consegue já pensar os desfechos, aquele probleminha narrativo que ele não está conseguindo desenvolver na escrita dentro dessa caminhada matinal de 3 a 5 quilômetros por dia. Depois ele chega e ele escreve. E ele tem uma meta de todo dia escrever no mínimo 10 páginas. Claro que a gente sabe que pela produção de livros que esse homem lança, ele escreve muito mais páginas do que isso por dia. Mas aí está explicado o porquê que ele consegue escrever tantos livros e ter tantas obras publicadas. Outra coisa também interessante do Stephen King, que dentro desse padrão, dessa rotina dele, ele lê cartas dos fãs todos os dias. Então,
Se você é fã do Stephen King e tá com medo de mandar uma cartinha para ele, no site dele tem um endereço que ele recebe essas cartas, e é só você mandar. Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar lendo, porque ele lê carta todo dia e ele deve receber muitas cartas todos os dias. Mas aqui fica essa curiosidade do Stephen King. O mestre do terror é super metódico e tem uma rotina muito certinha durante o dia dele. Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, mais um brasileiro aqui para nossa listinha. E a curiosidade dele é que ele só escrevia livros durante a manhã. E ele escrevia tudo à mão. E é muito louco pensar, porque Vidas Secas é um livro, caramba, é um livro sensacional. Quem não leu, fica aqui o meu pedido para ler, porque ele é realmente um livro muito bom. E pensar que o Graciliano Ramos escrevia somente à mão e somente pelo período da manhã, mostra que realmente tem alguns grandes escritores que seguem uma rotina assim muito certinha. E uma curiosidade também sobre o livro Vidas Secas é que esse nome, Vidas Secas, ele foi feito somente na hora de publicar o livro. Tipo, o nome do livro era outro, né? Que acabou tomando o título do penúltimo capítulo. E o nome do livro seria para ser O Mundo Coberto de Penas. Então, que louco, né? Tem até uma edição que na contracapa tem o Mundo Coberto de Penas riscado e logo abaixo o nome que ficou, né? Que é o Vidas Secas. É muito louco pensar isso, né? Um autor brasileiro que sofria desse complexo de não tá bom o nome do título, não tá bom, e na hora de publicar, não, põe isso, Vidas Secas. Muito doido. E a nossa última escritora aqui que eu vou falar sobre as curiosidades dela é a Agatha Christie. Pois é, a Agatha Christie, ela tinha uma controvérsia muito grande que durante anos, ela negava que jornalistas entrassem na sua casa para bater foto enquanto ela trabalhava, enquanto ela escrevia. Tanto que nós não temos nenhum registro dela, ou então pelo menos eu não achei, dela pelo menos segurando uma caneta, ou então na frente da máquina de escrever. Isso porque ela revelou depois na sua autobiografia que ela tinha um costume de escrever na banheira. Ali, ó, como veio ao mundo na banheira, deitadinha na aguinha morna. Ela ainda falava que não podia ser muito quente, tinha que ser uma água morna, e enquanto a água estivesse do agrado dela, ela ficava sentada escrevendo, porque ela tinha uma bancada que ela conseguia colocar em cima da banheira, né? E ali, enquanto ela ficava sentada escrevendo todas as suas histórias de suspense policial. É muito louco pensar como ela escrevia. Foi uma inusitação assim, muito grande para mim. Agatha Christie escrevendo na banheira. E ela era tão apaixonada por água que ela chegou a surfar nas ondas do Havaí. E dizem, tem vários registros disso na internet, falando que ela era uma ótima surfista. Alguém já conseguiu pensar Agatha Christie, aquela velhinha super simpática, em cima de uma prancha pegando uma onda? Pois é, essas foram as curiosidades que eu trouxe aqui para vocês. São apenas 5 para o vídeo não ficar muito longo, para a gente poder ser mais um alívio para essa semana, né? Porque a gente veio passando aí 2 semanas, uma falando de política, a outra falando sobre lei. Então achei melhor trazer uma coisinha mais amena. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo, então acho que esporadicamente eu vou trazer mais alguma lista de curiosidade de 5 autores, porque o que eu mais achei aqui foi autor louco da cabeça que tem manias super complexas, ou então situações super embaraçosas que passaram por conta da literatura, por conta de seus livros. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais e até a próxima semana.